Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos aqui mais uma vez reunidos para apresentar a vocês o programa Espiritismo e Atualidades, sempre trazendo um tema muito instigante, um tema do nosso momento, temas que tragam ou sugerem dúvidas, para que na visão espírita nós tenhamos a oportunidade de poder esclarecer e dar essa amplitude da filosofia espírita. Hoje estamos aqui com a nossa equipe prontinha, as meninas estão prontinha para, sim, soltar todas as informações necessárias em cima das perguntas que serão realizadas. Eu quero apresentar e convidar agora a nossa convidada especial hoje, a Roseli Aparecida. Bom dia e seja bem-vinda. Suas considerações iniciais, Roseli. Bom dia! Nossa, que astral, hein, Xavier? Puta vida, isso aí anima a gente. Olha, já tô aqui toda... Parece que eu vou participar de uma festa mesmo. Muito legal, viu? Gente, já tava com saudade, tá? Obrigada pelo convite. É muita felicidade estar aqui com vocês, essa equipe maravilhosa. Hoje é o time das meninas. Beijo no coração de todos e sejamos felizes hoje, hein? Com certeza assim seremos, porque o plano espiritual está aqui conosco. E agora vamos chamar aquela outra menina poderosa, a nossa querida Mônica. Bom dia, Mônica. Suas considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão conosco, Xavier, Roseli, Alexandre, que está aí na nossa retaguarda, a vocês que estão nos acompanhando. E eu tô assim, né? Vou amarrar meu pé aqui, porque menina poderosa, o negócio tá bom hoje, né, Roseli? Gostei. Neles, não, nem tanto, mas obrigada pela parte que nos toca, ou não tanto. Que sejamos felizes no nosso programa de hoje, que a espiritualidade nos ilumine, nos inspire, para que tudo corra da melhor forma possível para todos nós que possamos aqui trocar e aprender, como sempre. Que bom. Essas meninas são fantásticas. Aliás, eu estou sendo redundante, porque, com certeza, as pessoas que estão participando do nosso programa, com certeza estarão falando exatamente o que eu estou dizendo. E antes de iniciar ao nosso programa, efetivamente, e darmos o tema do programa, vamos fazer a nossa prece inicial. Aquela prece onde nós vamos pedir o amparo dos amigos espirituais, do nosso Pai Maior, para que o nosso trabalho seja envolvido por toda aquela bênção, aquele carinho. E eu vou convidar a Roseli para fazer essa prece inicial para nós. Tudo bem, Roseli? Tudo ótimo. Nossa, é um privilégio poder estar aqui abrindo esse programa maravilhoso. Então, vamos todos nós buscando a nossa conexão com o Pai Maior, com o mundo espiritual, com Jesus, todos esses nossos amigos que nos ajudam a conduzir esta vida neste planeta de provas e expiações, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade desta reencarnação, pela oportunidade de estarmos aqui conhecendo essa doutrina que tanto nos agrega conhecimento, consolo, paz, fé e confiança. Agradecendo a Jesus pelo seu evangelho de luz, de amor e de caridade que nos transforma a cada dia em que nós nos aproximamos cada vez mais dele, e aos nossos espíritos amigos, nosso anjo guardião, que estão conosco nesta jornada, caminhando lado a lado e nos ajudando em todo esse processo evolutivo. A todos agradecemos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus, com certeza. Então, amigos, hoje nós estaremos abordando um tema que é o livre-arbítrio. Como é que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio? Nós temos consciência de como é esse livre-arbítrio? Será que o meu livre-arbítrio tem também as suas limitações? E eu vou fazer um pequeno preâmbulo para falarmos desse tema nessa manhã. O livre-arbítrio nós vamos obtendo, e para isso nós temos que ir lá na nossa criação. Quando o nosso pai
vai nos criar como espírito. E ele vai nos dar a centelha da vida. Essa centelha da vida é acompanhado daquilo que nós necessitamos enquanto espírito, de uma simplicidade. Nós vamos receber a nossa ignorância, mas não a ignorância no sentido de se tornar abstrato, mas a ignorância porque nós vamos aperfeiçoar os nossos conhecimentos, né? E como é que eu vou aperfeiçoar esses conhecimentos? Através de um outro atributo que Deus nos dá, a inteligência. Porque é através da inteligência que eu vou desenvolver essa minha ignorância, a minha simplicidade, e eu vou receber também do nosso Pai, na centelha da vida, né, o livre-arbítrio. Eu vou receber a lei de causa e efeito, que são fatores que irão me auxiliar a me desenvolver enquanto espírito desencarnado ainda, ou ainda em fase de reencarnar, ou já encarnado. Então nós temos esses atributos que Deus nos dá na nossa criação. E como é que eu vou trabalhar todo esse processo, né, na minha existência enquanto espírito? Isso me dá a oportunidade de, quando estiver me preparando para o reencarne, eu poder determinar, escolher aquilo que eu vou querer como vida em determinado local em que eu vou reencarnar, que pode ser no planeta Terra, como em outros mundos, depende do meu grau de espírito, evoluído ou espírito errante ainda. E eu vou ter alguns desses fatos predominantes em mim. E nós vamos trabalhar exatamente esse livre-arbítrio. Então eu tenho na centelha da vida a simplicidade, a ignorância, a inteligência, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Porque tudo aquilo que eu tomar como decisão, como livre-arbítrio, eu vou ter a lei de causa e efeito que vai estar acompanhando comigo. Né? E em cima disso, nós já vamos iniciar as nossas perguntas que já estão aqui sedentas, doidinhas, para que nós possamos responder. Então vamos passar a primeira pergunta para a nossa querida Roseli. Roseli, nós temos a Cida, que é uma grande companheira nossa, que participa com grande frequência, e ela faz a seguinte pergunta: os animais possuem livre-arbítrio, uma vez que são irracionais? Vamos lá. Oi, Cida, tudo bem com você? Que legal a sua pergunta, né? Porque a condição dos animais, a gente fica sempre em dúvida, porque eles parecem, às vezes, né, tão mais racionais, tão mais sensíveis do que o próprio homem, né? Do que a gente, pelas atitudes que a gente vê deles, né? Mas, na verdade, o que acontece? O livre-arbítrio, tanto nós como os animais, quando nós fomos criados também, nós fomos criados simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Que a gente ainda não tem o senso moral, a gente ainda não tem o desenvolvimento de saber o que é certo e o que é errado. Então, os animais, eles não têm ainda desenvolvido em si o senso moral, eles agem por instinto, né? Então, o que acontece? O instinto, ele vem de uma necessidade de você ter a sua conservação, a sua própria conservação. Então, as atitudes dos animais, elas são sempre buscando a própria conservação. Então, por exemplo, eles matam para se alimentar, mas eles não se acumulam de alimento além do necessário. Eles matam a sua presa, se alimentam e largam ela ali e vão embora. Então, quer dizer, eles conseguiram conter aquela necessidade deles de fome, conseguiram fazer com que o seu instinto de conservação, através de ter matado essa presa, fosse saciado, né? Mas eles não têm ainda o senso moral de saber o que é certo e o que é errado. O livre-arbítrio só tem aquele
que tem o conhecimento do certo e errado, o desenvolvimento do senso moral. Isso não acontece com os animais, né? Estamos aí nessa caminhada, nessa escala evolutiva de desenvolvimento dessas condições, mas os animais ainda não adquiriram esse senso moral, tá? Então, eles não agem pelo livre-arbítrio, eles só agem mesmo pelo instinto. Só para trazer uma questão aqui que traz a doutrina espírita para a gente, olha só, na Gênese, no capítulo 3, né, eles falam que os animais têm um instinto, né, muito forte neles, né? Mas eles se aproximam muito dessa necessidade da lei de conservação. Quer dizer o quê? O instinto ali, ele domina sozinho. Eles ainda não têm um equilíbrio, não têm um senso moral. Então, os animais ainda não nasceram para a vida intelectual. Mas, à medida em que nós, trazendo já para o reino nominal, à medida que nós, através da nossa vivência, nós vamos adquirindo esse senso moral, nós também agindo por instinto, a tendência é esse instinto ir diminuindo cada vez mais, né? Tá? Então, é isso que vai acontecer com a gente, seres humanos. Mas com relação aos animais, é isso mesmo. Eles não têm senso moral, conhecimento do certo e errado, do bem e do mal, eles agem por instinto, tá bom? Cidade, beijinho. Maravilha, muito bom. Tenho certeza que a Cidinha deve estar esfregando a mão, feliz com a resposta da Roseli. Agora vamos para uma próxima pergunta. E já já nós vamos ter aquela pessoa que participa conosco com perguntas ao vivo. Já já nós vamos estar chamando a companheira aqui. Eu vou passar uma pergunta agora para Mônica. Mônica, quem pergunta é o Cido. Cido. Ele pergunta, o livre-arbítrio é relativo ou absoluto? Oi, Cido. Tudo bem, meu anjo? O livre-arbítrio para nós é relativo. Por quê? Porque o nosso poder de escolha, como diz a Roseli, entre o bem e o mal, sempre vai influenciar não só a nossa vida, mas a vida do próximo. Como nós vivemos em sociedade, estamos sempre ao lado de alguém, a nossa escolha vai influenciar a vida do outro. Então, a minha liberdade de escolha termina quando começa a do outro. Por isso, ele é relativo. Eu posso ir até um certo ponto. A vida em sociedade nos coloca isso. E eu vou algum exemplo. Hoje mesmo, nós vivemos assim, né? Nós estamos fazendo essa liberdade relativa. A gente não pode sair por aí do jeito que quer, por conta da pandemia. A gente tem que tomar certos cuidados, a respeito ao próximo. A gente tem que ter essa consciência, esse cuidado, amar a nós, para também amar o outro. Então, nesse sentido, a nossa escolha, ela tem que ser pensada com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muito carinho e com amor. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, isso nos impõe uma certa relatividade do nosso livre-arbítrio. Perfeito, Mônica, maravilha. Nós temos a nossa relatividade aí. Nem tudo nós podemos, né? E aí é o estado de consciência nosso que tem que funcionar bem. Vamos então... Só completando, como diz Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Perfeito. Vamos então para uma próxima pergunta. Essa, na verdade, é uma pergunta muito interessante, viu, Roseli? É feita pela nossa amiga Salete. Ela descreve faz uma narrativa que é a seguinte: decido viajar com minha família. Faço a revisão no carro, estou dirigindo na velocidade permitida. Sou acomedida de um acidente e perco parte da família. Seria a prova? Seria a expiação? Determinismo ou fatalidade? É a Salete, né? É a Salete. Oi, Salete. Então, fatalidade só existe, né, como explica a doutrina dos espíritos, no momento em que nós
ainda na espiritualidade, na erraticidade, prontos, já nos aprontando para a nova reencarnação, a gente faz escolhas para que a gente possa ter um desenvolvimento evolutivo, moral, intelectual mais acelerado. Então, o que acontece? A fatalidade só existe nesse caso, as nossas escolhas. Porém, o nosso livre-arbítrio nos leva, a gente, muitas vezes, a nos desviarmos para situações que vão melhorar ainda mais esse processo de escolhas ou vão piorar naquele sentido em que nós podemos nos desviar, né, daquele planejamento que nós fizemos visando a nossa melhora. Então, a nossa escolha, ela vai determinar se a gente vai estar indo por um caminho bom ou um caminho ruim. Essa situação que aconteceu, se foi um fato verídico, né, é uma prova para aquela pessoa que fica, porque houve essa perda, que é trágica, que a gente não pode falar que nosso conhecimento de que a morte não existe, de que há uma continuidade, mas quando um fato desse acomete a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, é claro que a gente sente isso muito tristemente e demora até absorver. Então, isso é uma prova para aquela pessoa que fica aqui ainda reencarnado, vivenciando essa ausência, né, física dessas pessoas. É uma prova para aqueles que também já desencarnaram, que vão voltar para a espiritualidade, que vão ali ter a sua compreensão do que houve, porque a gente não tem como ter esse conhecimento aqui ou antecipadamente, a gente vai conhecer o porquê dessa situação de morte, assim, de surpresa, né, digamos, para a gente poder, na espiritualidade, conhecer. Então, eu acredito que a maior situação, realmente, de aprendizado é para aquela pessoa que fica, que é realmente uma prova, ela enfrentar essas perdas com serenidade, o máximo que ela puder, vivenciar o seu luto, porque a gente teve uma perda de ordem de amigos, de entes queridos, e a gente tem que ter esse momento de vivenciar essa perda conforme a vontade e a capacidade de cada um de absorver esse acontecimento. Então, é aquela questão de você usar o seu livre-arbítrio agora, né, Salete, para ter a compreensão dentro de uma realidade que a doutrina espírita traz para nós, de racional, de que nós ficamos aqui, vamos dar continuidade às nossas tarefas, à nossa vida, satisfazendo e alegrando aqueles que já estão na espiritualidade, ou se a gente vai escolher realmente deixar esse luto entrar dentro da gente de forma eterna e a gente deixar de viver a nossa vida aqui. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua missão. E para quem ficou, a missão é dar continuidade às suas tarefas. Tá bom, meu anjo? Beijo. Obrigado, Roseli. Parabéns pela resposta. Quero ressaltar aqui a presença da Ângel, grande Ângel, participando conosco aqui. O Robson também participando do nosso programa. Muito agradecido pelas suas energias tão positivas que chegam até nós. E eu, nesse momento, vou aproveitar e chamar, através da nossa técnica, o Alexandre, para já chamar a nossa convidada para formular a sua pergunta aqui para as duas meninas do nosso trabalho de hoje. Alexandre, chame a nossa convidada, por favor. Olá, Enete, bom dia para você. Que bom recebê-la aqui no nosso programa. Estamos muito felizes pela sua participação e eu tenho certeza que essa será uma de milhares que irão acontecer. Com certeza. Enete, fique à vontade para você formular a questão para a Mônica, por favor. A joia. Bom dia a todos. É um prazer imenso participar com vocês. Um orgulho gigante que eu tenho desse grupo que está fazendo um trabalho tão bonito. Eu espero, sim, poder participar mais vezes em breve, tá bom? Bom dia, Roseli, bom dia, Xavier, bom dia, Mônica. Bom dia. Eu vou falar a respeito dessas considerações que a Roseli fez sobre o uso do livre-arbítrio, né? Ela citou, diante de uma situação de fatalidade, como utilizar o livre-arbítrio. Eu confesso que, antes de conhecer a doutrina espírita, eu entendi o livre-arbítrio como uma liberdade que eu tinha de escolher ou não passar por determinada situação.
né? Mas, muitas vezes, a gente não se vê em condição de se libertar de uma situação, né? De uma fatalidade. Então, não tendo a possibilidade de se libertar de uma fatalidade ou ter que encarar uma prova, eu tenho opções de como encarar essa situação, que é o uso do livre-arbítrio. E eu vejo formas diferentes da gente utilizar o livre-arbítrio nessas situações, seja como protagonista ou seja como vitimista, né? Então, considerando esses dois aspectos de como utilizar o nosso livre-arbítrio, como você poderia explicar um pouco melhor para a gente, Mônica, a respeito de como utilizar o livre-arbítrio numa situação de ser protagonista e de ser o vitimista diante dessa condição? Ok, obrigada pela pergunta, feliz de você estar aqui, muito bem-vinda, gratidão, e que você possa realmente participar com a gente outras vezes, viu, minha linda? Obrigada. É verdade, né? A gente tem as nossas provas, a nossa expiação, e todos nós estamos aqui vivendo provas diárias. A vida em si, a reencarnação em si no planeta Terra, já é uma prova. Já se constitui uma prova para nós, espíritos aqui, que viemos para aprender, que já tivemos várias outras vidas, como nós aprendemos na doutrina, que é a base do nosso entendimento, são as multiplicidade da nossa existência. Então, nós trazemos já uma bagagem, essas provas que nós vivemos aqui neste momento são necessárias por experiências já vividas e necessidade do amadurecimento, do aprendizado, da evolução, da compreensão do nosso espírito. Lógico que estamos na matéria, sofremos essas provas, às vezes de uma maneira muito dramática, são provas muito desafiadoras, não vou dizer difíceis, mas são desafios que nós temos diariamente, já temos esses desafios, mas há momentos que essas provas parecem que tomam uma dimensão exacerbada, que a gente sabe, fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê, né? Por que isso está acontecendo comigo? Como é que eu vou sair dessa situação? Nós temos esse momento, sim, porque nós temos as nossas fragilidades, apesar de estarmos na doutrina espírita, ou outros não, a gente tem a compreensão de que Deus não dá o frio conforme o cobertor, como nós dizemos, né, nessa frase popular. No entanto, as provas são para nós evoluirmos. Se nós estamos passando por ela e ficamos perguntando por quê, nos vitimando, elas se tornam ainda mais duras, mais difíceis. Quando nós fazemos a pergunta, para quê? Aí você para um momento para refletir, mesmo que naquele instante nós não tenhamos total dimensão do para quê, tenho certeza, isso é real, a doutrina também nos pauta nisso, que logo em seguida a gente compreende, olha, eu passei por isso para acontecer tal coisa. Nessas provas desafiadoras, nós descobrimos o tamanho da nossa capacidade, o tamanho da nossa força interior, é um exercício de fé, sem a menor dúvida, as provas vêm para exercitar nossa fé, porque a fé é uma construção, como nós já dissemos aqui em outros programas, no programa anterior. Então, nos vitimar não nos torna, de uma forma, digamos assim, melhores. Nos colocar na posição de vítima vai fazer com que nós vamos arrastar ainda mais tempo essas dificuldades que nós temos. Nós já temos uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de experiência, nós temos a nossa inteligência, como a Roseli falou, o Xavier já falou, então nós temos que parar, pensar nesses momentos e refletir. As provas nos trazem a oportunidade da reflexão, mesmo que elas estejam naquele turbilhão. Qual de nós já não passou por essas provas e nos encontramos assim, entre aspas, desesperados, mas a gente se acalma, a gente ora, conversa com Deus e vamos procurar compreender.
através das nossas escolhas. Isso é uma escolha. Ou você escolhe, a pessoa escolhe ser vítima e ficar ali arrastando aquilo, e mais provas desse desafio virão, ou nós, né, você ou nós, vamos dizer, falar no plural, nós todos, paramos e vamos pensar, fazer escolhas para que a gente tire o melhor proveito daquela situação. Qual é a lição que nós temos que aprender? E isso, com certeza, vai agregar em nosso conhecimento, vai agregar a nossa fé, vai aumentar a nossa fé, a nossa compreensão, e vamos seguir em frente. Novas provas virão, porque estamos no planeta de prova e expiação, né? A gente parece bater na mesma tecla, mas é uma realidade, a gente tem que sempre lembrar disso. Então, a gente tem que respirar, acalmar, e vamos seguir um dia por vez, que nós com certeza vamos passar por essas provas. Elas vêm realmente como desafios, e para testar a nossa escolha. O que nós vamos escolher? Vamos escolher resolvê-la e descobrir o nosso potencial e agregar conhecimento e experiência ao nosso espírito, ou vamos nos lastimar, ficar chorando no canto, esbravejar, e com isso nada vai ser resolvido. Então, vamos fazer as nossas escolhas de uma maneira racional, consciente e confiante em Deus. Muito bem, muito obrigado, Mônica, pela resposta. Quero exaltar aqui também a participação de mais algumas pessoas. A Vera Lúcia, lá da Paraíba. Muito obrigado pela participação, Vera. A Tânia Mara também, lá da Paraíba. Estamos indo longe. Muito obrigado, Mara. Ô, Tânia, pela participação. O João Luiz, a Salete, o Antônio Cassis, aqui de São Paulo. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. A sua participação é muito importante para nós. E agora vamos para a próxima pergunta. Essa vai para a Roseli. Roseli, nós temos aqui um companheiro nosso, João Luiz, ele faz a seguinte colocação. Usando uma colocação do arquivo que serve de base para o programa de perguntas, qual a diferença entre o conceito de liberdade com ética e liberdade com moral? Entendeu? Vamos lá, entendi. Qual a diferença entre... Quer saber, na verdade, o que é a diferença entre ética e entre moral, né? Isso, exatamente. Então, ética, já falando daquilo que eu entendo, é um conjunto de regras, né, que determinados segmentos nos impõem. Então, por exemplo, a gente tem uma ética para trabalhar numa determinada empresa. Uma empresa X, ela tem ali os seus conceitos de ética. A gente deve, se a gente quiser ali estando trabalhando lá, a gente tem que agir conforme os conceitos que essa empresa determina, os conceitos éticos, né? Por exemplo, o médico, ele tem a sua ética, o psicólogo tem a sua ética, o professor tem a sua ética, né? E a moral é aquilo que nós achamos certo ou errado em seguir, né? Então, nós temos essa diferença. A ética é uma coisa mais imposta que em determinados segmentos, se a gente quiser se adaptar, se a gente quiser estar dentro do contexto, a gente tem que procurar seguir essa ética. Por exemplo, eu moro num condomínio e ele tem regras, né, de condutas internas que eu devo seguir porque é o que a norma do condomínio determina. Agora, a moral para mim, determinadas coisas são certas ou são erradas? Eu devo ou não seguir? É uma escolha de cada um, porque o senso moral é individual, né? Então, eu vou adquirindo conforme eu vou conhecendo, conforme eu vou discernindo o certo do errado. E a ética já são regras de conduta que são impostas para que a gente possa viver numa sociedade. E a moral são escolhas que eu vou ter dentro daquele meu conhecimento de certo ou errado. Tanto que a gente hoje vive numa sociedade em que muitas situações não são respeitadas porque a pessoa acredita que aquilo ali moralmente não está errado, é um entendimento dela, tá? Então, eu entendo que essa seja a diferença. A ética é uma coisa que é determinada por certos segmentos, certos ambientes que nós devemos frequentar,
E a moral é um conhecimento de cada um, é o entendimento de cada um do que é certo e do que é errado. Tá bom? João Luiz, um beijo para você. Muito obrigado, Roseli. Parabéns pela resposta. Vamos exaltar aqui a participação de mais alguns companheiros. O Brás, que está participando conosco. O Luiz Roberto também. O Wilson Bonetti, lá de Tupã, cidade do interior do estado de São Paulo. A Marta, a Giovana e os nossos amigos do Centro Espírito Samaritano. Muito obrigado pela energia de vocês. Agradecemos profundamente e isso nos faz muito bem. Vamos para uma próxima pergunta e essa vai para a nossa querida Mônica. Mônica, pergunta aqui muito interessante para você pensar e responder para nós, né? Coloca aqui, deixa-me ver. Tá, Adora Wengrel. O nosso livre-arbítrio pode prejudicar o nosso planejamento espiritual? Que perguntinha interessante. Será que prejudica? É o livre-arbítrio, né? Dora, bem-vinda, minha linda. Pois é, a escolha. Toda escolha tem uma consequência, né? Lá, quando estamos na erraticidade, nós já exercitamos, já fazemos uso do nosso livre-arbítrio. Então, o que nós vamos escolher? Quais são as consequências? A nossa inteligência moral nos acompanha, né? É ela que alicerça o nosso espírito. E ela pode sim, porque se nós fizermos opções que vão causar dor, prejuízo, mal a outras pessoas, além de a nós mesmos, que o primeiro prejudicado somos nós, o primeiro a sofrer essas consequências somos nós, se elas não forem boas, com certeza, quando desencarnarmos, levaremos essa condição para o plano espiritual, teremos lá a conhecimento, com o tempo, é óbvio, né? Porque a gente não chega lá e vai saber de tudo. Cheguei aqui, não, eu fiz isso, não. É todo um trabalho, a gente continua a nossa escola. À medida que nós tomamos consciência daquilo que erramos, daquilo que fazemos, e nos arrependemos, vamos, então, resgatar. Então, influencia no nosso plano espiritual no futuro. As nossas provas, a nossa expiação, serão influenciadas pelos nossos atos hoje. Tudo que fazemos hoje, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Em algum momento, nós vamos resgatar. Não como castigo, mas como aprendizado, como acerto, como compreensão, porque nós vamos ter a consciência do que fizemos de mal e vamos resgatar. No entanto, se fizemos coisas, decidimos por bem, por caminhos corretos, cumprir o nosso dever através de uma postura ética, de uma postura moral, com certeza nós também estaremos plantando essas coisas para o futuro. E também vamos colher boas ações, boas atitudes, pessoas à nossa volta que com certeza vão vir colaborar para o nosso amadurecimento, nos ajudando, muitas vezes em situações delicadas, nas provas desafiadoras, nós conseguimos receber esse amparo de uma maneira mais solícita, com muito mais pessoas, isso é um exemplo, apenas um exemplo. Então, sim, nosso livre-arbítrio, a nossa tomada de decisão, as nossas escolhas, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos agregando conhecimento e experiência. Aí a gente já não pode alegar ignorância. Se nós escolhemos a porta larga para atravessar, nós vamos ter que depois passar em algum momento pela porta estreita, que é trabalhar as nossas paixões, os nossos vícios, as nossas mazelas. Então, nós vamos aprendendo, através da justiça de Deus, da caridade, do amor, a nos melhorarmos enquanto espíritos e também, óbvio, deixando bons exemplos
para outras pessoas, porque tudo que nós fazemos, né, a gente deixa aqui para as outras pessoas também observarem e compreenderem. Espero ter respondido a sua pergunta, Dora. Se não, pergunta mais que a gente tenta aí falar mais. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado pela sua participação. Quero exaltar aqui, já citei o nome do Robson Barbosa, grande Robson. Muito obrigado pela sua participação, Robson. Quero colocar aqui uma pergunta para Roseli, e antes, porém, ressaltando novamente o Wilson Bonetti Júnior, que está participando conosco, a Cidinha, grande Cidinha, participando conosco também. Sintam-se todos abraçados. Roseli, uma pergunta da nossa companheira Nancy. Oi, Nancy, muito obrigado pela sua participação. O livre-arbítrio pode ser anulado? Puxa vida, hein? Olha, na verdade, o que acontece? A gente tem a nossa liberdade relativa, como a Mônica já explicou, onde começa a liberdade do outro, termina a nossa. Então, a gente tem que ter o respeito para a gente conviver em sociedade. Aí, o que acontece? Deus, ele é muito bom para a gente, ele nos conhece as nossas imperfeições. Então, ele pode, como ele faz, nos enviar os nossos auxiliares do mundo espiritual para que a gente possa ser orientado de determinadas condutas equivocadas que a gente pode estar cometendo. Mas o que acontece? A nossa liberdade, ela não pode ser anulada, porque nós vamos crescendo conforme nós vamos fazendo as nossas tentativas de erros e de acertos na nossa vida. Então, se a gente não tentar, não arriscar, a gente não vai aprender. Então, o que acontece? O nosso livre-arbítrio é essa possibilidade que nos dá a condição de nós podermos evoluir nesse conhecimento moral que nós estamos falando. Mas Deus, é claro que ele faz o quê? Ele nos manda um alerta, eles nos mandam os nossos companheiros espirituais que vão estar ali, ó, no nosso ouvido, na nossa consciência ali, compartilhando com a gente os entendimentos. Olha, essa atitude não é boa, essa atitude é equivocada, vai ter uma consequência séria. Então, a partir do momento em que nós já vamos adquirindo esse livre-arbítrio, que é conforme nós vamos conhecendo, nós vamos tendo a liberdade cada vez maior de escolher, né? Nós vamos podendo abrir essa nossa consciência para a gente ouvir esse recado dos amigos espirituais. Mas a nossa liberdade é tal que a gente vai poder escolher, de repente, seguir por um outro caminho. Então, anulado não pode ser, porque essa é uma conquista das nossas existências. A gente nasce simples e ignorante, sem esses conhecimentos, e conforme nós vamos existindo pelas várias reencarnações, nós vamos aprendendo através dessas tentativas de erros e de acerto. Então, tirar a nossa liberdade, isso não vai acontecer nunca. Mas Deus, como ele é bom, como ele nos conhece, ainda sabe das nossas dificuldades, é um bom pai, ele nos orienta através dos caminhos, né, que são esses amigos espirituais, nosso anjo guardião, nosso mentor, que ele vem para nos orientar. Aí depende da gente querer estar de ouvidos e mente abertos, coração aí, para poder receber esses entendimentos, tá bom? Mas anular? Não, isso não vai fazer, não. Aliás, se você me permitir, Roseli, seria uma incoerência do nosso Pai, que nos criou com todos esses atributos, de repente ele chega lá e tira. Não, esse aqui você não pode. Não é assim que funciona. Seria uma incoerência. E se a gente não escolher e não ver que errou, às vezes a gente também não aprende, né? E a gente ainda, no mundo de provas e expiações, a nossa vida é de tentativa de erros e acertos, procurando, com o desenvolvimento moral, o bom senso, o livre-arbítrio cada vez mais aguçado, a gente cada vez mais fazer as escolhas boas, né? Claro. Perfeito. Vamos para uma próxima pergunta, e essa pergunta é do João Luiz, novamente, João Luiz fazendo aqui outra pergunta para nós interessante, Mônica.
e eu vou passar para você. Antes, por exemplo, eu vou saudar aqui o João Carlos, grande companheiro João Carlos. Obrigado pela presença, João Carlos. Então, Mônica, o João Luiz coloca o seguinte: sabemos que mesmo antes de nascer como espíritos que somos, já possuímos livre-arbítrio. A pergunta é a seguinte: o reencarne compulsório seria, por acaso, um desrespeito ao livre-arbítrio? Pergunta maravilhosa! Oi, João, bom dia, tudo bem? Legal você estar aqui. Não. A reencarnação compulsória não nos tira livre-arbítrio. Né? Por quê? Porque senão seria, como disse o Xavier, uma incoerência. Né? Não dá. A gente pode até não querer reencarnar, mas a reencarnação faz parte da lei do progresso, é uma lei imutável, é uma lei de Deus. Então, nós temos que reencarnar quantas vezes for necessário para que nós possamos aprender, evoluir. E nossas provas maiores estão aqui, encarnados, neste momento, no planeta Terra. Então, faz parte da lei do progresso, da nossa evolução moral. Então, não dá para dizer que não temos vida. O que acontece? Se estamos na erraticidade, com certeza já passamos por aqui ou em outro planeta, tivemos escolhas, tivemos nossas atitudes, tivemos situações, fizemos escolha durante todo o tempo, se boas ou más, isso está lá na consciência, gravada na consciência desse espírito. Temos que retornar, sim, para aprender. Nosso livre-arbítrio anterior nos traz consequências no momento presente. Então, foi uma escolha lá atrás. A reencarnação faz parte da lei do progresso. Ela é compulsória, ela não é um castigo. É uma necessidade, é uma oportunidade que nós temos de rever nossas atitudes, nossos atos e fazer novas escolhas. Passar por novas provas e fazer novas escolhas. Melhores, se possível. Sempre. Sempre, né? Sempre melhores. Pelo menos essa é a proposta, né? Nós vamos e voltamos, e sempre pensando no que podemos nos aperfeiçoar. Essa é a proposta maior, não é isso? Muito bem, vamos para uma outra pergunta. Eu quero antes exaltar a participação da Monique Papas. Oi, Monique! Muito obrigado pela sua participação. A Eunice também está conosco. Muito obrigado, Eunice, pela sua participação. Aliás, sua participação é muito importante para nós. Eu vou levar uma questão para você, Roseli, muito interessante. Também feito. Desculpa, a pergunta anterior eu disse que era do João Luiz, mas na verdade era do Aparecido. E agora é a do João Luiz que eu vou passar para você, Roseli. Ele coloca o seguinte: na questão 122 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: como pode os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? Poderia nos dar uma explicação a respeito? Não sei se você compreendeu, porque a pergunta é um pouco longa. Na verdade... eu tenho ela aqui, mas pode falar. Tá. Na verdade, aí, o cerne dessa pergunta é a questão da consciência. Ele quer saber se você está lá naquele momento, né, se preparando para vir para uma reencarnação, que você está fazendo as suas opções, que você está determinando como é que vai ser isso. Se você pode, nesse estado, lá na erraticidade, ser influenciado para ter uma conduta boa ou uma conduta ruim. Como é que é isso? Eu entendi aqui dois aspectos. Um que você trouxe agora, falando da vida espiritual, e um como já reencarnados. Vamos falar, eu vou responder nos dois,
e depois o João Luiz, ele faz aí alguma outra referência a respeito da resposta, se atendeu a sua solicitação, né? Então, falando na erraticidade, né, Xavier, o que acontece? Quando a gente volta para a erraticidade, a gente já não está mais envoltos nessas necessidades que a vida corpórea traz para a gente. Aqui a gente tem ainda muito apego às questões materiais, né? A gente tem muito apego às paixões, às nossas necessidades, muito mais físicas do que espirituais, né? A nossa tendência no nosso desenvolvimento evolutivo, moral e espiritual, a gente ir colocando as questões espirituais à frente das materiais. Então, a gente ainda não está nesse caminho, né? Na erraticidade, a gente não envolto nessas necessidades que nós temos aqui, a gente tem uma visão muito mais ampla e limpa daquilo que nós devemos passar numa próxima vida corpórea para a gente poder evoluir mais rapidamente. Então, lá a gente faz as nossas escolhas, né? De provas, as expiações são determinadas como uma lei de causa e efeito mesmo, né? Mas nós temos, na erraticidade, a gente tem essa condição de escolher aquilo que vai ser melhor para o nosso processo evolutivo e a gente faz essas escolhas, né? Então, quando nós reencarnamos na vida corpórea, a gente tem na nossa consciência essas escolhas feitas, que à medida da necessidade das nossas situações que a gente vai vivenciando, elas vão começando a desabrochar na nossa consciência e a gente vai tendo uma leve intuição de situações que nós devemos passar por aprendizado mesmo, né? Agora, fazendo a questão aqui, pelo que eu entendi, né? Ele fala aqui, como na sua origem, né? Quer dizer, quando Deus nos criou, nós fomos criados simples e ignorantes, como nós podemos desfrutar dessa liberdade de escolher entre o bem ou o mal se a gente não conhece nada, né? Então, eu entendo que nas nossas primeiras existências, nós não tínhamos o livre-arbítrio, nós vamos adquirindo nas nossas experiências. Então, nós não nascemos com livre-arbítrio, mas ele é adquirido conforme nós vamos crescendo moral e espiritualmente, a gente vai adquirindo a liberdade, o conhecimento do bem e do mal, e aí vem as questões das nossas escolhas, né? Então, só as várias existências, né, é que nós vamos conseguindo conquistar pouco a pouco a nossa liberdade. Então, por que Jesus fala, conhece a verdade te libertará? Porque até a gente conhecer essa verdade, né, essa verdade das nossas escolhas, a verdade que o Espiritismo traz para a gente fica sempre amarrado àquilo que os outros nos dizem, né? Então, a gente fica sempre amarrado a outras doutrinas religiosas que falam como a gente deve agir. Conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo esse conhecimento nosso, essa conquista individual, moral nossa, de nós podemos escolher o melhor, né? Mas mesmo assim, a gente ainda tem certas situações de equívoco, né? Então, nós não nascemos com o livre-arbítrio, nós vamos conquistando esse livre-arbítrio, assim como o senso moral é conquistado no dia a dia também. Acho que deu para abranger aí os vários pontos aí da pergunta que dá para a gente várias situações para a gente responder, né? Tá bom, Luiz? Me permite fazer só uma observação? Lógico. Que você falou da nossa liberdade, né? Que Jesus falou, conheça a verdade te libertará. Isso também exige de nós o autoconhecimento das nossas experiências, a gente conhecer a nós mesmos e nos reportarmos, porque as situações, elas se repetem, né, na nossa existência. Você fala, mas de novo eu estou passando por isso? Outra vez? Mas por que de novo? Eu já passei por isso. Aí você passa a vida vivendo situações muito parecidas. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento, mas nem sempre a gente coloca em prática. A gente faz a mesma escolha sempre. E aí aquilo vai se repetindo, né? Porque você não se conhece. A gente precisa parar, então, para essa reflexão. Terapia ajuda muito a gente nessa situação. Que a gente para se olhar, voltar para dentro de nós e falar assim, opa, por que eu faço sempre a mesma escolha? Por que eu sigo sempre esse mesmo caminho?
porque eu faço escolhas sempre iguais. E a gente tem a oportunidade de falar, não, as provas vêm. Você fala, opa, quando você tem essa consciência de si mesmo, você olha para a situação, você fala, eu já passei por isso, por esse caminho eu não vou mais andar nessa rua. Eu não quero mais passar por ela, que eu já conheço essa rua. Lá tem um buraco, eu vou cair nele. Né? Mesmo que eu desvie, o buraco está lá, é uma tentação. Tentação, né? Então vamos mudar de rua. Então o autoconhecimento nessa situação é muito importante para a gente poder fazer escolhas diferentes, parar de ser repetitivo nas situações. Verdade, totalmente. Verdade mesmo. Obrigada pelo teu complemento. Foi super bacana mesmo. Nada, imagina. Falei que essas meninas são poderosas. Vejam só. Vamos para mais uma pergunta. Essa é do Robson Barbosa. Obrigado, Robson. Ele faz a seguinte colocação, Mônica, para você responder. Se ninguém estiver olhando, eu posso ter a liberdade de fazer algo errado? Oi, Robson, bem-vindo. Mas isso é uma coisa que quem de nós já não pensou isso, né? Ninguém está olhando, vou jogar o papelzinho na rua, vou jogar a lata pela janela. Vamos fazer esses exemplos assim do corriqueiro do dia a dia. A responsabilidade, a gente pode achar que não tem ninguém vendo, mas tem uma pessoa que está vendo. A nossa consciência. A gente pode fingir que engana, mas a gente sabe que está fazendo o que não deveria ser feito. Então, alguém também pode ser que não esteja vendo, alguém encarnado. Mas e os desencarnados? E a espiritualidade? E o nosso anjo guardião, nosso mentor, ele está sempre com a gente. Então, essa ação que a gente pensa que está fazendo escondido, não existe nada escondido, a gente não esconde nada do plano espiritual, né? E as consequências desse algo errado que a gente pode fazer, que ninguém estiver olhando, com certeza, em algum momento vai acender aquela luzinha assim, falar assim, lembra? Olha, quanto se fiz isso, caramba, né? Não devia ter feito, né? Achei que não tinha ninguém vendo, mas tem. Em primeiro lugar, quem está vendo é a nossa consciência, porque a partir do momento que a gente sabe que já está fazendo errado, a gente já está errando, a gente já tem consciência, a gente já sabe que está fazendo a escolha indevida. Então, vamos procurar fazer a coisa certa, independente de quem esteja por perto. É aquela coisa da traição, né? Da fidelidade. Se os olhos não veem, o coração não sente, né? Será que não sente mesmo? Será que o seu coração não sente? Será que o seu espírito não sente? Sente. Então, a primeira pessoa a ser atingida no ato indevido somos nós mesmos. E isso, com certeza, vai reverberar em volta. E daí a gente não pode reclamar, né? A gente tem que se calar e atravessar a prova que ela vai vir, né? Não é um castigo, é a lei da ação e reação. Então, vamos procurar fazer coisas boas, mesmo que sejam escondidas. Que nós achamos que está escondido, porque não está. A gente não esconde a nossa consciência e nem no nosso coração. Abraço, Robson. Javier, você está sem som, querido? Opa! Eu fechei o som aqui, me desculpe. A pergunta da Tânia Mara Manardes. Ela lá da Paraíba, Tânia, hein? Ela faz a seguinte pergunta. Se uma ação sofre influência obsessiva, o livre-arbítrio é de quem praticou ou do influenciador? Se uma ação sofre influência obsessiva, o livre-arbítrio é de quem a praticou ou do influenciador? Olha, existe aí um patamar de culpabilidade. Quem influencia tem uma certa culpa e quem pratica tem. Lógico que quem pratica tem o livre-arbítrio de não praticar. Então, aquele que pratica vai receber a maior consequência do seu ato, o maior efeito, a lei de causa e efeito, como a Mônica já retratou muito bem. Então, aquela pessoa que está te influenciando, ela tem um peso
né, nessa influenciação, nesse prejuízo que está te causando, seja uma influenciação espiritual, uma influenciação de encarnado para encarnado na nossa vivência mesmo. Aquele que te influenciou a uma má conduta, né, ele tem um peso nessa consequência toda. E aquele que praticou também tem o seu peso, né? Então, aí são vários pesos e medidas de acordo com aquilo que o prejuízo que foi causado. Mas aquele que pratica, ele tem sempre a opção de não praticar, né, Tânia? Tudo de bom aí para vocês e para Paraíba, terra maravilhosa. E não conheço, um dia eu vou conhecer ainda. Ah, é maravilhosa. Vamos lá, hein? Tá. Então, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, né? Esse programa maravilhoso que nos enche de alegria. E para chegarmos à conclusão do nosso programa, eu ainda vou ressaltar aqui o nome de alguns companheiros: a Ângel, a Vera Lúcia, o João Luiz, Salete, Antônio Cassis, Brás, Luiz Roberto, o Wilson Bonetti, Marta, Giovana, os nossos amigos do Centro Espírito Samaritanos, João Carlos, a Monique Papas, a Eunice Araqui. Muito obrigado a todos vocês por ter participado conosco. Nos enche de alegria saber que nós temos essas energias tão boas nos influenciando aqui com os mentores espirituais. E agora eu vou pedir para que a Mônica faça as suas considerações finais. Mônica. Olha, muito gostoso, leve esse programa. Adorei, Roseli, estar com você, fazia tempo. Muito bom, um grande abraço para você, Xavier também, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. É sempre muito bom poder estudar isso. Quem fala, escuta primeiro e compartilhar isso que nós falamos com todos vocês. Me permita, Xavier, ler um pequeno trecho do texto que nos auxiliou, nos embasou nesse programa, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Lá diz assim, entre tantas coisas boas que tem lá, diz o seguinte: o livre-arbítrio é a ação do espírito no limite de seu conhecimento e responsável na medida do seu entendimento. Então, vamos ter isso conosco, do nosso livre-arbítrio, ter esse conhecimento, esse entendimento de que nós ainda estamos aprendendo, vamos errar, mas podemos acertar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz que quando a gente não sabe o que fazer, a gente se abstém, na parte das preces. Quando a gente não sabe o que fazer, se abstenha. Se abstenha no sentido de voltar para si, refletir, para poder seguir através de uma boa escolha. Vamos praticar isso que realmente dá certo. Com certeza dá certo, confiando em Deus. Muito obrigada. Beijo a todos. Gratidão. Valeu. Muito obrigado, Mônica. Vamos exaltar também a participação da Cecília Gonçalves. Ô, Cissa, obrigado pela sua presença. Roseli, minha querida, dê as suas considerações finais com muita alegria, por favor. Muito obrigado, Xavier, com muita alegria. Eu vou falar para todo mundo que eu adorei participar. Isso aqui realmente é um alto astral com esse nosso apresentador, que eu vou te contar, viu? Eu não sabia desse seu talento, hein, Xavier? Estou adorando cada vez mais, viu? Muito bom. Você faz com que o programa seja como se a gente estivesse na nossa sala tomando um café. Muito gostoso, viu? Olha só. Gente, olha, só também dar uma mensagenzinha final a respeito dessa questão do livre-arbítrio, né? Para que a gente não carregue uma culpa daquilo que a gente ainda não compreende, a gente está aprendendo. Então, o nosso desenvolvimento, ele exige que a gente tente sim, que a gente se arrisque, que a gente saia desse comodismo que às vezes a vida nos coloca, fica tudo tão fácil, tão gostoso, e a doutrina espírita quer que a gente se levante, que a gente tente, que a gente arrisque, né? Que a gente enfrente essas consequências, porque quanto mais a gente enfrentar e conhecer,
conhecer, mais a gente vai conquistar, mais forte a gente vai se tornar, e a gente vai soltar essas amarras daquilo que os outros pensam, do que os governantes nos conduzem, do que as outras doutrinas nos conduzem, que querem fazer com que a gente siga ali como um efeito manada. Então, o Espiritismo, ele quer nos libertar de tudo isso, que a gente pense com a nossa própria consciência, que a gente saiba o que é certo, o que é errado dentro de nós, para que a gente não seja influenciado pelos outros. Então, é isso que o Espiritismo quer fazer para essa revolução aí no nosso mundo corpóreo, tá bom, gente? Um beijo para todos, adorei e até um próximo encontro. Uma correção, Xavier, me permite uma correção. Eu acho que eu falei Livro dos Espíritos na parte da prece, não é Livro dos Espíritos. É o Evangelho segundo o Espiritismo na parte da prece. Tá? Que diz que nós podemos, quando a gente não sabe o que fazer, vamos nos abster para uma reflexão e depois uma tomada de decisão. Era isso. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado às duas meninas poderosas. Um beijo para as meninas da energia. E eu quero aproveitar para encerrar o nosso programa e dizer o próximo tema do próximo sábado. Nós iremos falar de casamento na visão espírita. Olha aí, casamento na visão espírita, um tema maravilhoso. Quero agradecer a todos por essa oportunidade bendita. Agradecer a Deus, a Rosângela, que participou aqui conosco também. Agradecer aos espíritos amigos por se fazerem presente e nos intuir para que possamos ter dado essas respostas a contentos a todas as perguntas formuladas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Um beijo! Beijo, tchau a todos.